Melancolia é uma forma de sofrimento, conhecida desde a antiguidade pela teoria dos humores como doença da bilis negra. É um estado físico e psíquico que torna a pessoa abatida, apática, sem vontade de nada, mergulhada numa grande tristeza. Um desequilíbrio mais preocupante ainda quando extrapola os limites do individual e se torna coletivo. Ampliar o olhar sobre a melancolia e refletir sobre como ela vem ocorrendo em grande medida também na infância, nas grandes cidades e na nossa relação com o poder é a proposta desta série do Café Filosófico, que teve a curadoria da psicanalista Maria Rita Kell. Qual o sabor da infância? O poeta Guilherme de Almeida escreveu que a infância tem um gosto de amor à comida com sol. É o sabor das brincadeiras, da fantasia. Mas a melancolia, que parecia restrita ao mundo adulto, tornou-se realidade nesse tempo do faz de conta. Era uma vez uma criança triste. Eu só queria começar, Julieta, dizendo que toda vez que eu penso em infância, eu me lembro de uma frase de uma escritora, é uma pernambucana que mora em São Paulo, Marilene Filinto, não sei se você a conhece. O primeiro livro dela, que é um livro em que ela conta da sua infância, tem uma frase que diz: uma infância são ânsias. Que além da bela forma sonora, infância e ânsias, né, falando de uma cidade do interior, o livro se chama As Mulheres de Tijucupapo, mas Tijucupapo é uma cidade inventada. Mas a ideia de infância cheia de ânsias deve ser muito familiar a todos aqui, pelo menos que têm mais de 50 anos ou mais de 40, porque a infância já foi um período de desejar muita coisa que não se podia ainda, né? Muita coisa que estava fora do nosso alcance. E isso já era antes das crianças terem televisão, porque essa frase vem de uma infância de uma mulher que hoje é um pouquinho mais jovem que eu, mas numa região que não tinha nada. Então, as ânsias da infância não tem necessariamente a ver com a estimulação que hoje nós estamos muito acostumados, cinema, TV, computadores, sites. É simplesmente o fato de que é da criança, e é o que nos põe para frente, não é? Querer, desejar, sonhar, coisas que ainda não dá. Então, se não dá, a gente fantasia, a gente brinca de tudo aquilo que a gente ainda não pode ser, desde casinha, mamãe e papai, e essas brincadeiras mais domésticas, até brincadeiras de ir para a lua de foguete, de descobrir a Amazônia dentro de uma pracinha que tem 5 árvores, de andar pelo deserto numa praia que tem um pedacinho de areia que ninguém está lá, enfim. A criança brinca porque ela anseia coisas. E ela domina o mundo, em parte, domina simbolicamente o mundo, brincando. Uma infância são ânsias. Uma infância não preenche espaço algum. Ela não cabe. Ela se espalha no que eu sou até hoje, no que vou ser sempre. Para começar a falar desse assunto, é preciso que a gente situe um pouquinho inicialmente do contexto em que essa conversa ocorre. Ele é um assunto dos mais relevantes na atualidade, dado que a gente pode pensar que a melancolia, ela em certa medida faz parte das 3 grandes epidemias diagnósticas da atualidade. A gente tem uma epidemia diagnóstica de transtorno do espectro autista, uma epidemia diagnóstica do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas são 2 patologias que tangem fundamentalmente as crianças. Uma delas a crianças pequenas, outra delas a crianças em idade escolar, mas também aí entra uma terceira, que é o que tem sido denominado como transtorno bipolar. E esse transtorno bipolar, na sua bipolaridade, tem uma faceta maníaca e uma faceta depressiva, e não que isso seja equivalente à melancolia, mas é um modo como, na atualidade, tem se nomeado uma tristeza extrema. A gente vai ver que melancolia e depressão não são equivalentes, mas sim são nomes que se dá para a tristeza. Por que não são equivalentes? Porque como elas se justificam,
que efeito elas têm no discurso social não são plenamente equivalentes. Então, vejam que a gente está falando aqui de uma grande epidemia também que tem assolado a infância. Vejam que eu disse epidemia diagnóstica, e não necessariamente de mais patologia em si. Isso tem a ver com o fato de que cada um desses quadros na psiquiatria atual se tornou muito maior, muito mais abrangente, passou a incluir muito mais sintomatologias diversas. E isso faz, então, com que tenha mudado a régua com a qual se mede o fenômeno. Um fenômeno que antes era mais estreito, ele se amplia. Quando muda a régua com a qual se mede o fenômeno, muito mais gente passa a caber dentro dessas categorias e, portanto, correspondem a esses quadros números cada vez maiores, até epidemiologicamente alarmantes, e passa a ser considerado como uma doença o que antes muitas vezes era um estado, uma forma de ser, uma situação transitória da vida. Então, isso não são só os psicanalistas que dizemos, o próprio revisor do DSM-4, Alan Francis, disse de que essa categoria, essa nova classificação, tinha produzido 3 epidemias diagnósticas. Isso vai junto em relação a como se justificam esses quadros, ou seja, o que se diz das causas dessas patologias. No que diz respeito à tristeza, fundamentalmente, é muito frequente que se imponha no discurso social, já escutei isso várias vezes, estou triste porque me falta serotonina. Aqui a gente tem uma frase que é um exemplo de um reducionismo organicista. E claro, sem dúvida, aquilo que nos acontece, aquilo que nós sentimos, o que nos afeta na vida, o que nos impacta, a nossa memória, sem dúvida se registra com alterações químicas no nosso cérebro. Sem dúvida há um registro orgânico. O ponto, o que é complicado é quando isso vira um discurso reducionista de causa e efeito, em que alguém vira um apanhado mal engendrado de uma série de neurotransmissores. Isso é bastante grave, porque, vejam, isso expropria o sujeito de poder se interrogar: por que eu estou triste? Que é uma pergunta muito importante. E não que a resposta dela seja fácil, ou seja, justamente é se perguntar isso que muitas vezes faz com que uma pessoa busque análise. Estou triste e não consigo encontrar a solução disso, não consigo sair disso e não sei por que eu estou triste, porque nada me falta. Por exemplo, a gente tem uma série de conflitos que vêm da própria divisão do sujeito, vem entre o que é as demandas do mundo e os seus desejos, as suas vontades conscientes e os seus desejos inconscientes. Ou seja, a partir dessa pergunta, sem dúvida, a gente tem um longo trabalho. Mas o que acontece se, de cara, alguém se objetaliza, alguém vira o resto de um apanhado de neurotransmissores? Essa pergunta se silencia, porque aí já não tem mais chance de alguém dizer: me cabe fazer algo com isso. Quando a gente nasce, o nosso cérebro não está pronto. A maioria dos neurônios estão lá, mas não está feita a interconexão entre eles. E que essa interconexão, ela vai depender das experiências de vida. Pesquisas revelam que o nosso organismo é extremamente plástico e permeável e que as experiências de vida são capazes de modificá-lo. Então, bom, esse é um ponto importante porque nos tira simplesmente da lógica de que a gente deveria consumir em cápsulas substâncias para compensar nossas sinapses encharcadas de uma maneira anormal de neurotransmissores. Ou seja, a maneira como a gente organiza a nossa vida, como a gente vive, também altera os nossos registros químicos. Pelo menos é uma via de mão dupla. Então vejam que aqui a gente não está numa discussão de orgânico versus psíquico. Qualquer saída nessa direção ela é profundamente reducionista. Ou seja, há um organismo, há um psiquismo, mas
também é preciso entender que as respostas que alguém produz não são produzidas de uma forma individual ou solitária. Ou seja, os sintomas dos nossos pacientes, e aqui a gente está tomando a palavra sintoma não como signo de uma doença, mas estamos tomando a palavra sintoma no viés de a resposta que alguém consegue produzir. Essa resposta, ela é produzida num certo contexto, ela é produzida para um outro familiar, para um outro escolar e para um outro social. E, portanto, é preciso que a gente considere que as formas de sofrimento têm os ares do seu tempo. E Freud, há 100 ou 110 anos atrás, nos falava de uma criança que ela era muito inibida nas suas investigações, nos seus desejos, na sua vontade de saber. Ou seja, uma criança que era muito cerceada por uma educação extremamente autoritária. E por isso que em 1905 ele nos diz, quem sabe uma educação menos repressora possa produzir crianças menos inibidas e, portanto, adultos menos neuróticos. Essa é a esperança que o Freud tem nesse momento, né? Nesse mesmo texto tem uma frase que costuma ser mais esquecida e que é interessante que a gente possa lembrá-la no momento atual, que ele diz que as crianças excessivamente atendidas em suas vontades também são crianças muito frágeis desde o ponto de vista psíquico. Essa é uma frase que a gente precisa ter presente hoje em dia, já que o que tem sido predominante nas formas de sofrimento da infância não é uma inibição por uma educação excessivamente repressora. Isso era 110 anos atrás. Essa história agora mudou. Ao se procurar evitar todo e qualquer sofrimento para uma criança, por exemplo, querendo facilitar-lhe todas as satisfações e evitar-lhe ao máximo o encontro com as frustrações. Ou, por exemplo, ao poupá-la da transmissão de certos acontecimentos tristes relativos à sua vida, seja a sua história familiar, em relação à sua própria história ou em relação ao mundo que a rodeia. Ou seja, quando se tenta poupar uma criança dessas duas maneiras de experimentar tristezas que fazem parte da vida, justamente é aí que mais a gente pode estar empurrando uma criança na direção da melancolia. Quando eu for grande, eu quero ser aeromoça, astronauta, domadora de leões. O desejo de crescer e de se imaginar em mundos diferentes revela aspectos fundamentais da infância. Quais são eles? E o que acontece quando a criança desiste até mesmo de sonhar? Ao invés do mundo do faz de conta, ela mergulha no mundo do tanto faz. Eu estou diferenciando o que são as tristezas que é preciso atravessar para viver de uma situação que é a situação melancólica, que mais do que se caracterizar por uma tristeza, se caracteriza por uma indiferença. Ou seja, há uma situação de suspensão do desejo, em que tudo se equivale, tudo é uma bela porcaria, tudo é igualmente sem graça. E aqui não é tão difícil da gente evocar uma criança que é bastante paradigmática dos nossos tempos. Essa criança que tem de tudo, mas não quer nada. Que na hora de dizer para ela, escolhe, ela diz, tanto faz. Ou que na hora de partir para uma ação, ela às vezes até tem um ensejo e depois diz, deixa para lá. Seria o contrário de uma infância são ânsias, né? Uma criança que não anseia nada. Exatamente, que tem uma suspensão de desejo, um desinteresse generalizado. Bom, se a gente se encontra com essa questão de
de crianças que têm de tudo e nada querem, é preciso que a gente considere o fato de que muito frequentemente os pais, na atualidade, se veem impelidos a satisfazer o tanto quanto puderem os seus rebentos. Nem sempre conseguem, mas quando não conseguem, muitas vezes se sentem culpados por isso. Os pais, eles mesmos, estão permeados pelos ideais da nossa época. E quando a gente pensa os ideais do nosso tempo, certamente o primeiro, que está acima da lista de tudo, é a ideia de que a infância seria uma época feliz da vida por excelência. E que, portanto, não deveríamos dar lugar nenhum à tristeza. E isso não é verdade. Isso é uma pura idealização, é uma pura ilusão, porque a infância, como qualquer época da vida, tem as suas alegrias e tem as suas tristezas. A criança é alguém que está num profundo trabalho psíquico. A criança trabalha tanto psiquicamente para se situar que ela precisa ser liberada do trabalho do mercado. Ou seja, ela tem que ser liberada de trabalhar no mercado para poder fazer esse intenso trabalho que é a sua constituição psíquica. Isso, entender o mundo, né? Entender o mundo, o que querem dela, quem ela é, ao que ela tem direito, ao que não. Quando uma criança está mais ou menos bem, ela é confrontada a uma série de ideais. Só que, ao mesmo tempo em que a criança está confrontada aos ideais, ela se encontra com o fato de que ela está imatura desde o ponto de vista orgânico. Há uma defasagem entre ela e a realização do ideal. E como é que a criança responde a isso? Com o desejo de crescer, o desejo de virar adulto. Esse é um desejo muito presente na vida das crianças. E as crianças têm uma maneira muito bonita de dizer isso. As crianças falam: quando eu for grande. Quando eu for grande é uma frase que nos revela como, para a criança, há a ilusão de que bastaria virar adulto para virar um grande homem ou uma grande mulher. Ou seja, que... E poder muitas coisas. E poder muitas coisas que agora ela não pode porque é a criança. Essa é uma ilusão necessária à infância. Vejam que essa ilusão de futuro que a criança projeta é uma ilusão muito importante, porque a faz ser desejosa de um porvir que, em última instância, se a gente for esticar muito a corda, lá no final tem a morte. O que nos separa da morte no futuro? O desejo. Todo o desejo daquilo que a gente quer realizar. Então, isso faz com que a criança seja desejosa de um porvir e que considere que, nesse futuro, ela vai poder fazer realizações desse vir a ser. Esses ideais, eles são centrais para imaginarizar um futuro. Para imaginar um futuro, todos nós nos apoiamos de onde viemos, o que desejamos. Isso é o que nos faz imaginar um futuro. É imaginarizar esse futuro que nos permite viver e que permite que a gente possa atravessar esse momento presente. Alinhavado a referências simbólicas que, se eu não tenho essas referências, eu não sei desde onde tecer o meu fio do desejo. E a memória também, né, Ginette? Claro. A memória que me diz quem eu sou, né? Claro. Vai trazendo, né? É que você falou das referências simbólicas, mas tem as imaginárias também, né? Claro que são as da própria vida e daquilo que os outros nos transmitiram, o que os outros nos disseram das suas experiências. Então, isso situa uma criança numa linhagem, numa cadeia simbólica, que não é necessariamente a linhagem biológica, é uma linhagem da série de pessoas com as quais uma criança se identificou. Aí entra desde um vizinho importante até um professor, ou seja, um apanhado de referências que são fundamentais para que alguém possa imaginarizar um futuro. Então, isso é um dos grandes trabalhos da infância. Só que, vejam, o futuro demora para a criança. Enquanto esse futuro não vem,
elas produzem outro sintoma, outra resposta constituinte e central da infância, que é brincar. As crianças, quando brincam, elas elaboram respostas para a sua existência. Elas vão produzindo, elas vão relançando e dizendo, e se isso? E se aquilo? E se o outro? E o brincar, ele é muito importante, porque uma maneira de produzir respostas na qual a gente não precisa se responsabilizar pelo ato. Por isso que quando a gente brinca, a gente mata, morre, casa, descasa, tem 5 filhos e depois não precisa pagar a pensão alimentícia para ninguém, né? Ou seja, isso não tem um valor de ato na vida, mas sim tem um efeito muito importante de elaboração da criança. As brincadeiras que se prezem, elas são trágicas, elas são cheias de privações, elas têm mortes, têm conflitos éticos extremamente importantes, ou seja, as crianças, de fato, elas vão ali produzindo um tecido em torno a essas elaborações que é preciso fazer na vida, em torno da morte, das perdas, das separações. Criança brincando produz respostas muito importantes e também, com isso, dá lugar a novas perguntas que direciona aos adultos. Ainda é preciso aí considerar o brinquedo. A criança precisa apoiar sua fantasia em objetos concretos. Podem ser pedrinhas, palitos de picolé. Se ela está bem situada psiquicamente, se ela tem uma vida interna e um fantasiar, ela simplesmente precisa de um apoio mínimo para desenrolar a sua brincadeira. Não é o brinquedo que faz o brincar. É o contrário, é a fantasia o que desencadeia o fazer com o objeto. Esse é um ponto importante, porque como a gente vive em épocas em que a gente supervaloriza os objetos, às vezes se acha que os bons brinquedos são aqueles estrondosos, né, que riem sozinhos, que acendem... Se brinca sozinho, né? Que se brinca sozinho, que torna a criança espectadora. E aí esses brinquedos, eles muitas vezes estão mais no lugar de fazer um obstáculo ao fantasiar da criança, ao desenrolar da narrativa da criança, em que a criança, ela coloca ali os elementos que a angustiam ou que a interessam. Em vez de, então, isso propiciar ser um apoio, simplesmente, muitas vezes esses objetos tão fascinantes deixam a criança no lugar da espectadora, em vez de justamente no lugar da autora daquele fazer. Muitos pais acreditam que a infância precisa ser como uma ilha de felicidade. Um mundo cor-de-rosa, sem qualquer contato com os tons cinzentos do mundo real. Pensando dessa maneira, querem prover os filhos ao máximo e poupá-los de qualquer frustração. Mas uma criança que tem tudo pode não ter o que ela realmente precisa. Como ela vai aprender a lidar com os obstáculos e as perdas que fazem parte da vida? O que acontece se a criança, em vez de se encontrar com um adulto que permite esse desdobramento e essa construção, essa interrogação do lado da infância, esse espaço para brincar, se encontra com adultos que estão preocupados em cerceá-la de felicidade, propiciar-lhe todas as satisfações. A gente disse, há 2 caminhos, pelo menos, dominantes para cercear o encontro com a tristeza. Uma é não dizer para as crianças, não contar-lhes de passagens tristes que dizem respeito à vida. Isso pode acontecer por várias vias. Por exemplo, crianças adotivas para as quais não se fala da sua adoção. Pode ser situações como contingências da vida, né? Um casal se separa e os adultos dizem, não, a gente resolveu que é melhor assim, vai ser muito melhor, você vai ter 2 casas, 2 quartos. E a criança diz, não, mas eu não estou feliz, para mim não é melhor. Não, mas é melhor.
Bom, essa é uma questão bastante frequente na atualidade com as novas configurações familiares, mas até mesmo isso pode dizer respeito à maneira que a criança tem de circular pela cidade. Ou seja, a criança que vai no carro, de vidro fechado, olhando para o seu tablet e que nem sequer vê a outra criança que está ali pedindo esmola no sinal ou vendendo uma balinha. Ou seja, isso fica cerceado. Algum tempo atrás me aconteceu uma situação que foi aqui, num dos meus pacientezinhos, morreu um dos professores da escola. E um dia, então, o professor não foi. Na vez seguinte, bem-vindo o novo professor. E as crianças perguntaram, mas e cadê o fulano, que era o nosso professor? Onde ele está? Ele foi embora. Porque não se queria ter que dizer para as crianças de uma morte. Bom, o que acontece é que então as crianças vivem algo muito pior, que é, mas como assim? Ele foi embora sem se despedir da gente? Ele não nos disse tchau? Mas a gente estava aqui fazendo um trabalho que ele nos disse que era importante? Então, que sensação isso dá para as crianças? De que a relação não vale nada. De que o outro não se importa e de que elas não contam para esse outro. Quantas vezes isso acontece com os animais de estimação? Vejam a série de problemáticas que ali se abrem para uma criança, justamente onde se pensa que, ao não dizer-lhe o que está em jogo, se está poupando ela de alguma coisa. E a consequência disso, muitas vezes, é que morreu o peixinho. Tá bom. Joga na privada, puxa a descarga, mamãe compra outro. Porque se o que importa é substituir o objeto para que nada falte, mas a relação nada vale, bom, é nessa direção que a criança caminha. Algum tempo atrás também, falando disso, uma colega me contava uma situação que era que havia uma adolescente de 15 anos que estava se separando do namorado no aeroporto porque esse namorado ia fazer um intercâmbio de 6 meses. E claro que ela estava aos prantos, inconsolada, né? Porque 6 meses quando a gente tem 15 anos é nunca mais, né? Ou seja, ela tinha toda a razão de estar completamente triste. Em todo caso, o que me deixa bastante mais inconsolável é a resposta que a mãe deu. A mãe disse para uma amiga, olha só como ela está sofrendo. Acho que eu vou levar ela num psiquiatra para dar-lhe antidepressivos. E assim, se não dá para chorar de amor aos 15 anos, eu não sei o que dá mais para esperar da vida. Aí vai deprimir de vez, né? Você não pode chorar de amor. Se não dá para chorar de amor, aqui eu não estou fazendo uma apologia à tristeza, não é que se trata só de chorar, se trata também de se divertir um pouquinho, mas se trata de viver essa experiência. Ou seja, fazer dessa vivência uma experiência, poder produzir com ela algum saber sobre o amor, sobre a separação, sobre as relações, sobre a saudade. Sobre ela mesma, né? Sobre ela mesma. Aguentar, né? Enfim. Ou seja, poder produzir algo com isso. E não extirpar a possibilidade de sentir. E de produzir algo subjetivamente com isso. Se alguém não tem desde onde se sustentar, o que dizer ou o que produzir de uma tristeza, quem se perde é o sujeito. Ou seja, ele se perde junto com o acontecimento. Ele fica sem referências. E é aqui que eu, pensando nessa conversa com vocês, eu evoquei muito 2 personagens que eu gosto muito. O Calvin tem uma passagem que justamente nos revela que a infância não é só alegria. É toda uma série em que ele encontrou um coati no quintal que está machucado e ele leva para que a mãe o salve, porque se alguém pode salvar no mundo é a mãe, né? Então ele leva o coati para a mamãe e eles tentam, proteger esse bichinho e aí uma manhã ele se levanta e diz, pai, você checou o coatizinho esta manhã? E aí o pai responde, sim, Calvin,
Temo que ele tenha morrido. Uá! Ele chora desesperado. E o pai diz, muito compungido também: sinto muito também. Ele não tinha muitas chances. Pelo menos morreu aquecido e seguro. Fizemos tudo o que podíamos, Calvin, mas ele se foi. E no último quadrinho, Calvin diz para o pai: eu sei. Eu sei, estou chorando porque aqui fora ele se foi, mas ainda continua dentro de mim. É o momento, sim, onde o que é possível fazer é compartilhar uma experiência. A gente pode suavizar algumas verdades, mas isso não é o mesmo do que produzir um engodo. Senão a gente lhe produz um dano muito pior. A deixa sem ferramentas psíquicas. E isso é o que empurra alguém depois para uma condição melancólica, porque fica impossibilitada de ter com que elaborar a dor. Essa é uma via bem importante para a gente poder considerar. A outra é o acesso ilimitado às satisfações e aos bens. Ou seja, achar que quanto mais a gente suprir a criança, melhor será. Então, se produzem formações da seguinte ordem. Tá na hora de tirar a chupeta. Então, você me dá a chupeta e eu te dou um carrinho. Certo? E a criança diz o quê? Certo. Na hora de dormir, a criança diz o quê? Cadê a chupeta? Inevitavelmente, ela vai nos dizer isso. Porque, vejam, aqui aparece o quanto, se ao longo da infância há uma série de objetos que é preciso deixar para trás, se desfazer deles. As chupetas, as fraldas, os desmames do peito, da mamadeira. Ou seja, são objetos que vão ficando pelo caminho na estrada da infância. Quer dizer, desde o ponto de vista real, não tem nenhum ganho. Mas, o que interessa aí? Um ganho desde o ponto de vista simbólico. Ou seja, eu já posso, eu mando no meu corpo, eu já sou grande. Eu não preciso mais da chupeta. Ou seja, mesmo que me dê um pouco de trabalho, eu sinto um pouco de saudade dela na hora de dormir. Bom, mas é maior ainda o meu desejo de crescer. Não é pela via da restituição dos objetos. Eu te tiro isso, mas te dou algo ainda maior e melhor. É pela via do você perde de um lado, mas tem um ganho que é simbólico. Você faz algo do qual você pode simplesmente se orgulhar. É aí que a coisa anda. Se não desanda. Senão, na hora de dormir, a gente quer a chupeta. Ou seja, a chupeta e o carrinho, claro. Um aqui e outro aqui. Quer não perder nada, justamente. Vejam que aí Freud é muito certeiro nessa questão. Ele nos diz, o amor infantil exige nada menos do que tudo. Ou seja, que o trilho da satisfação para a criança, ele é ilimitado. Ela não vai parar de pedir. Ela vai pedir mais, 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 mais e mais. Então, muitas vezes os pais ficam extremamente surpresos que depois de um dia de satisfações, em vez da criança se comportar bem, ela termina o dia profundamente irritada, insuportável, e brigue porque não ganhou aquele último pirulito depois de ter ganhado 10 coisas. Que importância tinha o pirulito perto do cinema, do brinquedo, do parquinho? Bom, que importância tinha? Bom, o ponto é que a criança vai, muitas vezes até poder escutar um não. E isso vai absolutamente na contramão da ilusão que muitas vezes os adultos têm na atualidade. A infância é felicidade, em segundo lugar, a infância normal é uma criança bem comportada. Ainda isso se articula a ideia de que uma criança bem comportada é uma criança satisfeita. Como ela vai ver que eu estou me esforçando para satisfazê-la ao máximo, então ela vai se comportar bem. Não é por aí que a coisa acontece. E a criança vem com mais e mais e mais exigências. Ou seja, a criança, ela quer tudo. E cabe ao adulto, justamente, fazê-lo entender que não pode tudo. A pergunta é, ao serviço do bem de quem está produzir e dar tudo para a criança?
Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a primeira coisa que os pais dizem é: faço isso pelo bem da criança. Será? Será que é só isso? Porque dizer que não para uma criança dá trabalho. Porque a criança nos odeia quando a gente diz que não. Ao mesmo tempo que isso acalma, a tranquiliza, lhe dá um lugar, porque a questão é de onde vem esse não que o adulto coloca. Não é simplesmente um adulto que diz que não por um princípio de autoritarismo em que submete a criança. Esse adulto, ele mesmo, não faz tudo o que ele quer. E esse é o nosso princípio de autoridade para poder dizer que não para a criança. A gente também não faz tudo o que quer. A gente faz o que a gente quer dentro do que é certo. Essa é a negociação que todos nós temos que fazer. Claro que no início da vida, quando um bebê é muito pequeno, é muito importante dar-lhe uma ilusão de potência. O Winnicott nos fala disso. Ou seja, no início da vida, uma mãe tem que estar muito atenta às demandas da criança e acolhê-la, porque justamente é o momento em que é central que a criança possa entrar em relação com o outro. Mas mesmo assim, ela tem que ter tempos para poder esperar, né? Claro. E aos poucos sendo introduzida num tempo de espera, né? Mesmo tendo tudo, é no tempo de espera que ela vai criar as elaborações. Claro. O Winnicott nos dela, diz, né? se a mãe se antecipa, se a mãe não deixa uma criança pedir, a criança ela não tem tempo para produzir as suas imagens, as suas ilusões, o seu fantasiar. Então, há um tempo, não é sem tempo, não é imediato. Não é se antecipando a qualquer pedido da criança. É justamente dando-lhe essa possibilidade. Vejam, é diferente um bebê que tem uma relação com uma mãe e que ali entra um paninho, um ursinho, um cheirinho, um travesseirinho, algum objeto que está na cena prazerosa e que então depois a criança, quando se separa brevemente da mãe, pode lançar mão desse objeto, do que uma série de quinquilharias que são vendidas para poupar o trabalho. Um objeto técnico, né? Não é um objeto de afeto. Não é um objeto que representa, não é um objeto que é imbuído de uma memória compartilhada. Tem uma historinha com a criança e com a mãe, né? Que tem uma história. E esses objetos, eles tanto têm uma história que eles não vêm prontos. Eles se constituem na relação. São objetos que são uma metáfora, que representam o outro. É preciso passar pela frustração, pela tristeza, pela raiva, que não há um caminho da satisfação à obediência diretamente, poupando-se esse trabalho de negociação com a criança no meio do caminho. E é um trabalho do qual a gente não tem que se poupar e não tem que poupá-la, porque tem sido muito tarefa dos analistas dizer que não para as crianças. Vejam que paradoxal. Muitas vezes as crianças são levadas ao consultório porque os pais esperam de que a gente possa convencê-la a fazer o que é certo de uma maneira inadvertida, em que ela não se dê o trabalho de espernear. Dizer que não para a criança implica justamente atravessar a ilusão de potência com ela. Uma ilusão de potência dela mesma, mas também a ilusão de potência narcísica do adulto. Ou seja, a gente não pode tudo, nem deve tudo. Estamos vivendo uma época em que as agendas estão lotadas, inclusive a das crianças. Não estaríamos sobrecarregando a infância com tantos afazeres e tanto consumo? Estaria aí um desejo dos pais em querer compensar a ausência? É interessante refletir sobre as consequências desse cenário na relação entre pais e filhos. Muitas vezes, os adultos, eles têm que sair para trabalhar. Os adultos, na atualidade, trabalhamos muito e justamente a criança muitas vezes reclama disso. Por que você vai trabalhar? Fica aqui comigo. E os adultos? O que os adultos respondem diante disso? Uma resposta muito frequente tem sido: eu preciso trabalhar para comprar as tuas coisinhas.
Essa é uma resposta bastante complicada, porque é bem diferente dizer, olha, eu gosto muito de você, mas eu também gosto de outras coisas. Mesmo quando isso não é um desejo direto, há uma questão de uma dignidade do trabalho, de um valor simbólico do trabalho, que muitas vezes é elidido nessa conversa com a criança. Então, é como se nós fôssemos escravos do trabalho para comprar coisas pura e simplesmente. E quando se diz para uma criança, eu vou trabalhar para comprar as tuas coisinhas, a resposta que a criança lê eu vou te faltar, mas é só para que nada te falte. E ali a gente encontra uma criança, muitas vezes com uma estante abarrotada de objetos e sem poder brincar com nenhum. Porque justamente não são objetos investidos numa história, são objetos que ficam muitas vezes num lugar de fetiche, da ordem do que tem que ter, mas que não dá para fazer nada com ele. Dizer não para a criança nos custa. Claro. Nos custa subjetivamente, a gente sofre de às vezes dizer não vai dar, não posso, ou você não pode. Então, às vezes a gente não diz não para a gente se poupar e não para poupar a criança. Claro. E às vezes o gesto de amor mesmo é a gente sofrer, ficar com pena e dizer não vai dar. Claro. E a criança vai chorar ou não vai entender, ou então isso eu não permito. Claro. Né? E às vezes você não tem que explicar. Porque a explicação seria, isso eu não permito e você vai ter que confiar em mim porque eu sou sua mãe. Claro. Quer dizer, a responsabilidade é minha, claro, mesmo que esteja errado. Eu acho que esse lado é muito difícil porque os pais hoje querem... O Calvin, quando você mostra o Calvin, de vez em quando ele mostra o ibope do pai, né? Como está baixo o ibope do pai. Né? Porque o pai diz não, né? E ele faz o ibope, mas o nosso ibope cai, mas a gente tem que manter, porque a gente está se responsabilizando por aquela criança. Ou seja, muitas vezes os pais dizem castigos terríveis para os filhos, que depois não os cumprem, porque às vezes cumprir esse castigo implica cortar o próprio barato. E às vezes não se quer cortar o próprio barato. E aí a gente tem um problema, porque a gente tem que estar disposto também a perder, para que a criança perca, se isso é importante nesse momento. Se a gente não está disposto a perder, a atravessar a nossa onipotência narcísica, a criança também não vai poder atravessar dela. Isso é algo que a gente faz junto. Isso é o mais difícil do educar. Porque não é simplesmente aos brados enunciar os princípios de autoridade. Isso não resolve nada. E o que eu gostaria de saber é a respeito da sua experiência em questão de excesso de atividades dadas pelos pais e dadas pelas próprias escolas, onde a criança fica acumulada e vem a melancolia, a tristeza, o desamparo por estar longe de casa. De fato, me parece que a gente está vivendo uma infância, muitas vezes, sem tempo e sem espaço. Sem tempo, na medida em que, como os adultos estão muito ocupados, as crianças, elas são terceirizadas. E terceirizado é uma palavra um pouco enganosa, porque esse que entra ali até pode ser um terceiro para o adulto. Mas muitas vezes para a criança não é uma extensão de uma relação que ela teve primeiro com um núcleo fundamental de relação e que depois se estende para um lugar terceiro. Muitas vezes há delegações muito precoces, a escola ou a babás, que rompem essa identificação primeira da criança, porque ela ainda não está pronta. Então, esse laço, ele se esgarça, porque se estica cedo demais essa corda e a criança perde essa referência. Então, tem crianças que se entristecem, que adoecem, que chegam na escolinha e dormem, ou seja, que se apagam psiquicamente. Já com crianças um pouco maiores, vai se vendo essa questão da agenda cheia, em que as crianças passam a ter a agenda lotada. Então, elas muitas vezes circulam de uma aula disso para uma aula daquilo, de uma aula de arte para uma aula de música, para uma aula de esporte, para uma aula de línguas, e vão indo de um lugar para outro, completamente desvitalizadas, ou seja, carregadas pela agenda e não autoras dessa produção. E às vezes são crianças que chegam e você diz, o que você aprendeu na tua aula de música? Uma canção? Não me lembro. E esse não me lembro não é com a angústia de quem tenta evocar e não consegue, é com que importância isso tem?
É uma apatia, deixa para lá. Ou seja, se enche a agenda, mas se carece do tempo necessário para o alinhavo do sujeito. E tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que ele diz que é o fio do desejo que alinhava passado, presente e futuro. E é como se esse fio se perde. Então a criança ela fica desalinhavada. Qual é a razão dessas passagens? Ela não vai nelas movida por um desejo. Ela vai na série do fazer de tudo. E fazer de tudo, se você faz de tudo, tanto faz o que você faz. Isso se equivale, termina em nada. Essa criança que está enjoada, sem graça, desvitalizada diante dessa série de atividades que ela tem que se fazer para se preparar para um futuro, porque resulta que o mundo é um lugar ameaçador, que não tem lugar para todos. Então, tem que se preparar. Mas cadê o fio que a move, que a alinhava? É preciso tempo para fazer isso. E aí, essa mesma criança chega no fim de semana, e onde a gente poderia dizer, bom, suspensão das atividades, e muitas vezes se encontra com um fim de semana também completamente cerceado, em que tem que ver o último filme, porque agora são vários, certo? E depois ir comer o lanche, que vem com a lembrancinha do momento, do filme do momento, e para isso tem que fazer fila, tem que estacionar, e o fim de semana ele também acaba sendo todo cerceado por um consumo onde não há tempo para os encontros, não há um tempo para desdobrar fazer com o outro. E quando a criança se encontra com o espaço vazio, ela diz, não tem nada para fazer, porque ela está esvaziada. Ela só está respondendo a demandas externas, mas ela está esvaziada de um fantasiar. Fica a bola murcha, não tem nada para fazer. Por quê? Porque o espaço não está pautado. Porque a demanda não vem do outro. Julieta, eu lembro dos livros do Monteiro Lobato, que eu não sei se não são da sua infância, porque você não estava no Brasil, mas em que os personagens, quando não tinham nada para fazer, ficavam largados na sala do sítio da avó, brincando de fazer X na almofada de veludo. E era nessas horas de não ter nada para fazer que eles inventavam as grandes travessuras. Claro. As caçadas do Pedrinho, convidar todos os personagens dos contos de fada para uma festa. Enfim, claro. Era um nada para fazer povoado de fantasia. Claro. Ou seja, esse vazio, esse encontro com a falta que antecede a criação. Claro. E que aí tem toda a extensão da terminologia melancolia, que você trabalha muito bem e coloca, né, a sua origem na Grécia, na tradição hipocrática da bile negra, e de como o melancólico é aquele que, de certa maneira, é um desajustado, aquele que não se conforma com um anteparo social do estamos todos bem, mas que justamente por isso é dali que pode surgir o gênio criativo, a invenção, ou seja, daquele que não tá conformado, que está inconformado, que diz que as coisas não encaixam. E é justamente desse certo encontro com um espaço não cerceado e um tempo não cerceado que pode se dar lugar à invenção. Mais palestras? Acesse no site e Facebook do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Em que os pais sentem que eles têm que satisfazer as crianças. A serviço de quem isso tá? Nós estamos, de fato, fazendo um bem para uma criança que a gente satisfaz, ou a gente está respondendo para a nossa própria criança, para a qual a gente teria gostado de possibilitar tudo?